Sejam todos muito bem-vindos para mais uma reunião do meio de semana, para recebermos instruções valiosas da parte de Jeová, nosso Deus. Queremos, então, dar início a essa reunião de maneira bem animada, por isso convidamos a todos, aqueles que puderem, a se levantar, para entoarmos um cântico de louvor ao nosso Deus. E o cântico é o número 129, com o tema Eu Vou Perseverar, baseado em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Cântico 129. Após o cântico, ouviremos uma oração por nosso irmão Renan Santos. Este belo cântico que entoamos nos lembra muito bem o foco da reunião desta noite, pois para perseverarmos, precisamos proteger nosso coração. E é isso que a reunião desta noite vai nos ajudar a entender. Em Tesouros da Palavra de Deus, vamos ver como podemos mostrar que adoramos a Jeová de todo o coração. A leitura designada para essa semana é de 2 das Crônicas, capítulo 5, dos capítulos 5 a 7.
Estamos, então, ansiosos para saber que joias espirituais os irmãos encontraram e poderão, então, compartilhá-las conosco. Na sessão Faça Seu Melhor no Ministério, veremos mais sugestões para distribuirmos o convite para a celebração, bem como para conversar com alguém logo depois da celebração. Mas e se por algum motivo não pudermos assistir à celebração? Saberemos a resposta por meio de um discurso muito instrutivo sobre isso. Na sessão Nossa Vida Cristã, teremos o discurso Proteja Seu Coração, onde veremos exemplos de irmãos que estão sendo bem-sucedidos nesse sentido. Também teremos um discurso encorajador em necessidades locais e, por fim, o estudo bíblico de congregação, finalizando a lição 41. Queremos, então, tirar bastante proveito desta reunião. Vamos, então, iniciar com a sessão Tesouros da Palavra de Deus, e, para isso, convidamos nosso irmão Renan Lenoir. O seu tema, Meu Coração Sempre Estará Nele. Depois de 446 anos, o tabernáculo, que era uma tenda portátil usada na adoração de Israel, foi substituída por um lindo templo construído para Jeová. Esse templo agora ele era feito de pedras, madeira, metais preciosos e joias. O rei Salomão ele levou 7 anos para construir esse templo com a ajuda de muitos voluntários. E tudo isso para a glória e honra de Jeová. E na leitura dessa semana, nós até podemos ler a linda oração que Salomão fez para Jeová na inauguração desse templo. E essa foi uma ocasião extremamente marcante para todos os israelitas. Nessa ocasião, Jeová demonstrou por uma série de ações que ele aprovou a construção do templo como local da sua adoração. Porque quando Salomão terminou essa linda oração, desceu o fogo dos céus e consumiu as ofertas e os sacrifícios deles. Além disso, uma nuvem que era a glória de Jeová encheu o templo, de uma maneira que nem os sacerdotes puderam entrar mais no templo. E depois de tudo isso, aconteceu o que está escrito aqui em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 11 e 12. Convido a todos a acompanharem comigo. 2 Crônicas 7, 11 e 12, diz o seguinte: Assim, Salomão terminou a casa de Jeová e a casa do rei. E Salomão foi bem-sucedido em tudo o que planejou fazer com respeito à casa de Jeová e à sua própria casa. Então Jeová apareceu a Salomão durante a noite e disse-lhe: Ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim como casa de sacrifícios. Jeová respondeu à oração de Salomão, mostrando que o templo era especial para ele e que Jeová tinha escolhido esse lugar para ser sua casa de sacrifícios. Vejamos também o versículo 16. Diz assim: Eu escolhi e santifiquei esta casa, a fim de que o meu nome esteja nela de modo permanente, e os meus olhos e o meu coração sempre estarão nela. Jeová disse aqui que seu coração sempre estaria ali, mas não de forma literal. Assim como Jeová também não estava de forma literal presente ali no antigo tabernáculo. E até mesmo o próprio rei Salomão confessou isso no capítulo 6, versículo 18 de 2 Crônicas, dizendo que nem mesmo o céu dos céus pode conter a Jeová. Então, como Jeová estava presente ali? Ele estava presente por, nessa ocasião, enviar o seu poder, de uma forma que foi visível para todos. Jeová também estaria presente ali por diante, por manter fixa a sua atenção no templo
e responder às orações que eram feitas ali, ou até mesmo as orações que eram feitas em direção ao templo. Isso mostra que Jeová estava com o seu coração ali, mas não por causa do prédio em si, mas porque estava interessado em tudo o que acontecia ali na sua casa de adoração. Como nós podemos ver isso no capítulo 6, versículos 14. Segundo as Crônicas 6:14, diz o seguinte: E disse: Ó Jeová, Deus de Israel, não há Deus igual a ti nos céus nem na terra. Tu guardas o pacto e demonstras amor leal aos teus servos, que andam diante de ti de todo o coração. Então os israelitas, se eles continuassem fiéis, Jeová demonstraria amor leal para eles e, por consequência, abençoaria ali o templo. Mas se eles parassem de andar diante de Jeová de todo o coração, aconteceria o que Jeová mesmo avisou no capítulo 7, versículos 19 ao 21. Vamos ler lá? Capítulo 7, 19 ao 21 diz: Mas se vocês se desviarem, abandonarem os decretos e os mandamentos que coloquei diante de vocês, e forem servir outros deuses e se curvarem diante deles, eu arrancarei Israel da terra que lhes dei. Lançarei para longe da minha vista esta casa, que santifiquei para o meu nome, e farei dela alvo de desprezo e motivo de zombaria entre todos os povos. E esta casa se tornará um montão de ruínas. Todo aquele que passar por ela olhará espantado e perguntará: Por que Jeová fez isto a esta terra e a esta casa? Então, como vimos aqui nesses versículos, se os israelitas parassem de andar diante de Jeová de todo o coração, não teria mais por que Jeová estar com o seu coração ali. E aí Jeová deixaria que até mesmo o templo fosse destruído. E, infelizmente, foi exatamente isso que aconteceu. O templo durou cerca de 420 anos, sendo algumas vezes saqueado, abandonado ou até profanado. Até que em 607 a.C., ele foi destruído pelo exército babilônico, a mando do rei Nabucodonosor. Mais tarde, o templo até mesmo foi reconstruído, mas não com tanta glória como nessa primeira vez. O que nós podemos aprender com isso? Que Jeová não preza o valor material dos seus prédios. O que Jeová preza é ver os seus prédios serem usados na adoração verdadeira. Ele dá valor até mesmo aos nossos esforços de mantermos esses prédios em ordem, como nós temos no nosso salão do reino aqui, bem cuidados, limpos. Também nos nossos sacrifícios, em construções de salão do reino como esses. Mas, acima de tudo, o que Jeová mais se importa é se o amamos e se o seguimos de todo o nosso coração. Até mesmo no livro Perspicaz, a palavra coração explica que na Bíblia essa palavra significa o nosso íntimo, nossos desejos, afeições, emoções, paixões, nossos objetivos e os nossos pensamentos. Lá também fala que o que conta para Jeová, que examina os corações, não é a mera aparência externa, mas o que nós realmente somos no íntimo. É por isso que a Bíblia diz, lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que acima de tudo devemos proteger o nosso coração. É interessante notar que quando o templo foi inaugurado, o povo israelita provavelmente pensava que o coração deles estaria sempre ali. Mas, infelizmente, pouco a pouco eles foram desviando o seu coração, não estando mais plenos para com Jeová. E isso, infelizmente, também pode acontecer com nós. A Bíblia diz que até mesmo o nosso coração, ele é traiçoeiro.
Por isso, nós devemos nos perguntar, conforme a pergunta diz aí na apostila, minhas ações mostram que adoro a Deus de todo o coração? Ou será que preciso melhorar em alguns aspectos? As ajudas que nós temos para proteger o nosso coração e manter ele pleno para com Jeová, são algumas que temos aí na gravura, na apostila. Algumas ações podem nos proteger, né? Como na primeira imagem, nós orarmos de nosso coração. Na segunda foto ali, por nós estarmos presentes e participativos nas reuniões. Na terceira imagem, vemos aí um casal, eles estão pregando zelosamente no ministério. Também cuidarmos do nosso salão do reino. E estudarmos a palavra de Deus, tanto em família, quanto fazermos também o nosso estudo pessoal. E também fazermos sacrifícios para Jeová, assim como por dar donativos voluntários. Então, se nós protegermos o nosso coração, como nós vimos aí no exemplo da gravura, com muito zelo, nós seremos bem-sucedidos e o nosso coração estará sempre com Jeová. Muito obrigado, irmão Renan, por nos ajudar a ver como podemos manter nosso zelo, proteger nosso coração e assim mostrarmos gratidão a Jeová e adorá-lo de coração pleno. Agora teremos joias espirituais e os irmãos então podem participarem com seus comentários. Quem vai conduzir essa parte para nós é o nosso irmão Gabriel Camargo. Para nós iniciarmos, então, essa parte, eu gostaria de um irmão na assistência que fosse voluntário para ler o segundo livro das Crônicas, 6, 29 e 30. A irmã Simone, por favor. E um homem ou todo o teu povo Israel fizer uma oração ou apresentar um pedido de favor, qualquer que seja, pois cada um conhece a sua própria aflição e a sua própria dor. Quando eles estenderem as mãos em direção a esta casa, então que tu ouças desde os céus, teu lugar de morada, que perdoes e que recompenses a cada um conforme todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração, só tu realmente conheces o coração do homem. Muito obrigado pela leitura. A pergunta, então, baseada nesses versículos é: como as palavras dessa oração de Salomão podem nos consolar? Irmão Davi? Quando nós passarmos por alguns problemas que não são fáceis de suportar, nós podemos ter a garantia plena de que Jeová vai fortalecer o nosso coração. E temos certeza também de que quando nós lançamos a nossa ansiedade sobre Jeová, Jeová cuida de nós. Então, quando nós lançamos para Jeová, nós não queremos como que pegar de volta. E podemos ter certeza de que Jeová ouvirá os nossos mais profundos sentimentos, pedindo a sua ajuda, a sua orientação. Isso mesmo, muito obrigado também, irmão. Ali no fundo, a irmã Daniela. Também é consolador quando Salomão fala no finzinho do 30, que só Jeová conhece realmente o coração do homem, que talvez a gente passe por uma situação difícil e um irmão amigo talvez se esforce ao máximo para nos entender, mas não consegue de forma plena, porque não conhece o nosso coração, né? Então, saber que Jeová conhece plenamente o nosso íntimo também nos consola. Isso mesmo, muito obrigado também pelo seu comentário. A próxima pergunta diz assim: na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Aqui no Zoom, vamos ouvir a irmã Luciene.
Então, no capítulo 6, versículo 4, aprendemos que o apreço de coração pela benevolência e bondade de Jeová deve nos motivar a louvar Jeová com afeição e gratidão. Isso mesmo. Muito obrigado pelo seu comentário, irmã. A irmã Kaline também, por favor. O que eu achei interessante no livro de 2 Crônicas 5, do 2 ao 6, ali nos mostra o empenho de cada um para cumprir com o sacrifício que era para Jeová. Tanto dos anciãos, dos levitas, dos sacerdotes, eles tinham, uma participação ativa nessa obra. E isso nos ensina o quê? Que Jeová, assim como ele tinha feito no passado, ele faz hoje também. Ele prepara homens com bons requisitos para cuidar das tarefas. E esses homens, eles são os nossos queridos anciãos, que sempre estão dispostos a ajudar a cuidar do rebanho de Jeová. Muito obrigada também, irmã, pelo seu comentário. Aqui na frente, a irmã Elaine. Segundo das Crônicas 5, 13 e 14, mostra que Jeová estava escutando o melodioso cântico de louvor e também se agradou, conforme indicado por aquela nuvem sobrenatural. Então, uma das maneiras que nós podemos louvar a Jeová, nosso amoroso Pai Celestial, é por exaltar tanto a Ele como suas qualidades por meio dos nossos lindos cânticos. Então, saber que Jeová ele gosta de escutar o canto de humanos, especialmente quando nós o louvamos e também mostramos nossa gratidão, deve nos motivar a dar valor às oportunidades que nós temos, de entoar os cânticos nas reuniões. Nos esforçando em chegar cedo, para cantar desde o primeiro, também por evitar ficar saindo dos lugares nos cânticos de meio das reuniões, como se fosse um intervalo para fazer outras coisas, e também por ficar até o final para cantar o último cântico. Isso mesmo, muito obrigado. Aqui no Zoom, a irmã Virgínia. Então, segundo Crônicas, capítulo 6, versículos 14 e 15, Salomão dirige uma bela oração a Jeová. Nesta, o elogia por ser Deus real, que cumpre suas promessas. Isso me ensina que Jeová é identificado por séculos que é um Deus real e confiável. A razão de sua lealdade é porque ela nasce do amor que ele tem por nós. E é um Deus que cumpre suas promessas, porque tem a capacidade e a vontade de cumprir o que se propôs. Ele não cria falsas expectativas em nós, mas promete algo e cumpre. Portanto, depositamos plena confiança em Jeová, nosso Deus leal e nas promessas do seu reino. Estas são realmente boas novas que se cumprirão. Obrigada também pelo seu comentário, irmã. Ali no fundo, o irmão Israel. Segundo dos Crônicas, capítulo 6, o versículo 19, 22, 32, ali mostra que como Jeová era acessível a todos, desde ao rei até o menor da nação, até mesmo os estrangeiros que se achegassem a Jeová, Agora, o que isso nos ensina, Que nós podemos ter certeza que nós também sabemos que temos um Deus acessível, que Ele vai nos ouvir quando nós recorrermos a Ele. Isso nos dá muita confiança de servirmos um Deus dessa maneira, Isso nos ensina também que nós também precisamos demonstrar essa mesma qualidade, Todos nós, como irmãos, publicadores, os pioneiros, os anciãos especialmente, têm que ser assim pessoas acessíveis, assim como Jeová é, para que o Espírito Santo possa também permear a congregação. Muito obrigado, irmão. A irmã Larissa também? No relato paralelo de 2 Crônicas 6:18, ali mostra que Salomão, apesar de ter construído o templo, que era um local magnífico, ele não se tornou orgulhoso por ter feito aquele local tão especial. Então, nós também devemos mostrar esse tipo de humildade,
Não devemos deixar que alguma designação ou habilidade que temos e que outros talvez não tenham, nos tornem pessoas orgulhosas. Devemos ter sempre em mente o texto de Salmo 138:6, onde diz que Jeová ele não reconhece o arrogante, mas ele olha para o humilde. Muito obrigado também pelo seu comentário. A irmã Natália Lenoir. Aqui em 2 Crônicas 6:29, né, ela vem dizendo, pois cada um conhece a sua própria aflição e a sua própria dor, né? Então, quando nós lutamos com problemas de saúde mental, podemos nos sentir muito sozinhos. Outras pessoas nem sempre entendem totalmente o que nós estamos passando. Mas quando nós oramos a Deus e abrimos nosso coração, Ele sempre vai ser um bondoso ouvinte e vai ser compreensivo com a gente, né? Jeová nos vê e Ele conhece nossas dores e nossas aflições. E Ele quer que nós oremos sobre qualquer coisa que nos preocupe. Muito obrigado também, irmã. Irmão José Carlos? No capítulo 6 fala bastante sobre essa oração, e eu aprendi com essa oração que a gente deve ser muito pessoal quando a gente for conversar com Jeová. Eu separei algumas frases aqui que Salomão falou, e falou para Jeová: presta atenção à oração, que tu ouças do lugar da tua morada, que os teus olhos estejam abertos, que os teus ouvidos estejam atentos. Aí ele fala: sobe ao teu lugar de descanso. Ou seja, estava tratando Jeová como se fosse conversando com ele assim. E o que eu aprendi com isso? Que nós temos que fazer, virar a qualidade das nossas orações. Como é que nós estamos fazendo nossas orações com Jeová? Aí no capítulo 7, Jeová responde, conversa com ele no mesmo tom. Ou seja, se eu quero que Jeová me responda, eu tenho que conversar com ele da maneira como ele quer que eu quero que ele me responda. Então eu aprendi isso. Muito obrigado ao comentário do irmão e também a todos os que participaram nessa parte. Muito obrigado, irmão Gabriel, por ter conduzido bem essa parte para nós, bem como também os bons comentários dos irmãos. Agora teremos a leitura da Bíblia e ouviremos a leitura de 2 das Crônicas, capítulo 6, versículos 28 ao 42. E quem fará essa leitura para nós é o irmão Peterson Evandro. Vamos dar atenção à leitura do irmão Peterson. Se houver uma fome no país, ou peste, calor abrasador, bolor, nuvens de gafanhotos, ou gafanhotos devastadores, ou se os inimigos o cercarem em alguma das cidades do país, ou se qualquer outro tipo de praga ou doença ocorrer, e um homem ou todo o teu povo Israel fizer uma oração, apresentar um pedido de favor, qualquer que seja, pois cada um conhece a sua própria aflição e a sua própria dor. Quando eles estenderem as mãos em direção a esta casa, então que tu ouças desde os céus, teu lugar de morada, que perdoes e que recompenses a cada um conforme todos os seus caminhos, pois conheces o seu coração. Só tu realmente conheces o coração do homem, para que te temam, andando nos teus caminhos todos os dias em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel e que vier de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e que vier e orar em direção a essa casa, que tu também o ouças desde os céus, teu lugar de morada, e que faças tudo o que o estrangeiro te pedir, para que todos os povos da terra conheçam teu nome e te temam assim como o teu povo Israel faz, e para que saibam que o teu nome é invocado sobre esta casa que construir. Se o teu povo for à guerra contra os inimigos, seguindo o caminho pelo qual o enviares, e eles orarem a ti em direção a essa cidade que escolheste, em direção à casa que construí para o teu nome, então que tu ouças desde os céus a sua oração e o seu pedido de favor, e lhes faças justiça. Se eles pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e ficares furiosos com eles e os entregares a um inimigo que os leve cativos para uma terra distante ou próxima, e eles caírem em si na terra para onde forem levados cativos, e voltarem para ti, e implorarem o teu favor na terra em que estiverem cativos, dizendo: pecamos, fizemos o que é errado e o que é mal.
e eles voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra do cativeiro, para onde foram levados cativos, e orarem em direção à terra que deste aos seus antepassados, a cidade que escolheste e a casa que construí para o teu nome. Então que tu ouças a sua oração e o seu pedido de favor desde os céus, teu lugar de morada, e que lhes faças justiça, e perdoes o teu povo que pecou contra ti. Agora, ó meu Deus, por favor, que os teus olhos estejam abertos e que os teus ouvidos estejam atentos à oração feita neste lugar. E agora, ó Jeová Deus, sobe ao teu lugar de descanso, tu e a arca do teu poder. Que os teus sacerdotes, ó Jeová Deus, estejam vestidos de salvação, e que os que são leais a ti se alegrem por causa da tua bondade. Ó Jeová Deus, não rejeites o teu ungido, lembra-te do teu amor leal a Davi, teu servo. Muito obrigado, irmão Peterson, por sua excelente leitura. Gostamos muito, viu? Estava muito bem preparado, percebemos isso no modo como o irmão fez a leitura, né? Inclusive, pôde aplicar a lição 11 da brochura Melhore, fale de modo animado. Embora o irmão estivesse lendo ali uma oração, né? O irmão pôde também usar ou falar de modo animado, né? Destacando ali alguns pontos que o rei Salomão estava dizendo em sua oração. Isso é importante, né? Porque queremos falar de modo animado em nossa leitura ou no ministério, para que esse nosso ânimo contagie a pessoa e também possa fazê-la agir conforme ou o que dizemos a ela. Muito obrigado, irmão, e aguarde então novas designações. Passamos agora para a sessão Faça Seu Melhor no Ministério. E teremos, então, uma demonstração para a entrega do convite da celebração. Então, vamos dar atenção à nossa irmã Giovana Brizola, juntamente com a irmã Michele Prudente. Olá, boa noite. Eu me chamo Giovana. Qual é o seu nome? Boa noite, meu nome é Michele. Prazer, Michele. Hoje eu vim para te deixar um convite. É sobre a noite mais importante do ano. Você imagina que noite é essa? Não sei que noite é esta. É sobre a morte de Jesus Cristo, quando nós celebramos o sacrifício que Ele fez por nós. Aqui dentro tem o horário e o local, e esse convite é seu e da sua família. Ah, obrigada. Vou mostrar ao meu marido e aí vamos ver se vamos conseguir ir, tá bom? Tá bom, vai ser um prazer ver vocês lá. Eu tenho comigo também um vídeo que fala um pouco mais sobre essa noite especial. Posso te mostrar? Sim, claro. O que achou do vídeo? Ah, eu gostei muito. Na verdade, eu fico muito emocionada quando eu vejo o vídeo falando da morte de Cristo. Eu também fico. E nessa noite em especial, como o vídeo mostrou, nós vamos entender um pouco melhor sobre o sacrifício que Jesus fez. Mas por que será que ele teve que morrer? Às vezes podemos nos perguntar isso, né? Eu gostaria de voltar na semana que vem para vermos isso juntas. Ah, ótimo. Eu agradeço. Muito bem, gostamos muito da apresentação das irmãs. Agradecemos também a participação da irmã Michele. E a irmã Giovana foi muito bem sucedida em sua apresentação, né? Pôde, então, cativar a atenção ali da moradora, pôde, inclusive, apresentar o vídeo, não é? E sabemos que isso enriquece muito, né? Quando convidamos as pessoas mostrando também o vídeo. Queremos seguir, né? Essa demonstração, ou colocar em prática essa demonstração em nosso ministério também. E a irmã também pôde fazer perguntas, conforme a lição 3 da brochura Melhore. Ao fazermos perguntas, deixamos as pessoas curiosas. Podemos, inclusive, deixar para responder essa pergunta na próxima visita, como a irmã fez, não é? Então, isso ajuda bastante a também conseguirmos revisitar as pessoas em nosso ministério. Muito obrigado, irmã, e aguarde, então, novas designações.
Agora teremos uma revisita. Quem fará para nós essa revisita é a irmã Amanda Matsumura, juntamente com a irmã Andréa Claudino. E a irmã Amanda vai falar, ou vai poder responder alguma dúvida que surgiu após a celebração. Vamos dar atenção. Andréia, fiquei tão feliz que deu certo de você estar com a gente aqui na celebração. O que você achou? Olha, Amanda, eu gostei muito. Aqui as pessoas são muito simpáticas. Todas vieram me cumprimentar. Bem diferente lá da igreja que eu vou. Olha, Amanda, só uma coisa que eu não entendi. Aqui as pessoas não participam do emblema, né? Lá na minha igreja a gente faz isso todos os domingos e todos participam. Olha, muito boa a sua pergunta, Andréia. Conforme você for estudando a Bíblia, você vai entender melhor sobre esse assunto. Mas só para você não ficar curiosa, vamos pensar no seguinte: quantas vezes Jesus morreu? Apenas uma. Isso. E essa reunião que ele fez lá no passado, antes da sua morte, foram quantas vezes? Eu acho que uma só. Ele ia morrer. Isso, esse é o ponto, né, Andréia? Você pegou bem, né? Mas com relação à comunhão, né? Você falou sobre a questão do comer do pão, beber do vinho, né? Veja que interessante, Andréia, o que fala aqui no texto de Apocalipse, e o capítulo é o 14, o versículo 1 e o 3. Você pode ler para a gente, por favor? Leio sim. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que tem o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Agora o 3, por favor. Estavam cantando que parecia ser um novo cântico diante do trono e diante das 4 criaturas viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, exceto os 144.000 que foram comprados da terra. Obrigada, Andréia, pela sua leitura. Você notou o que disse aqui no final do versículo 3, Andréia? Ele diz que os 144.000 foram comprados da terra. Então, são eles que comem o pão e bebem do vinho? Isso, Andréia, isso mesmo. Essas pessoas foram chamadas de forma especial por Deus para governar a terra ao lado de Jesus Cristo. Até porque, você lembra o que vai acontecer com a terra? A terra vai se tornar um paraíso, né? Fala que não vai ter mais morte, nem dor. Isso mesmo. E você lembra também quem são as pessoas que serão beneficiadas com essa linda, maravilhosa promessa? As pessoas que obedecem a Deus. Isso mesmo, André. Então, nós vemos que aí temos 2 grupos. Um que irá para o céu, governar a terra ao lado de Jesus Cristo, e um outro grupo que vai ter o privilégio de herdar a terra, viver nesse lindo paraíso. Deu para entender um pouquinho? Ah, sim, agora eu consegui entender bem melhor. Ai, que bom, mas olha, você não precisa se preocupar com isso agora. Você vai entender melhor sobre esse assunto e muitos outros também. E aqui nas reuniões você vai conseguir aprender ainda mais. O que você acha de voltar outras vezes? Eu vou tentar voltar, sim, eu gostei muito. Muito bem, agradecemos também a participação da irmã Amanda, bem como também da irmã Andréia. Gostamos muito da apresentação das irmãs também. A irmã pôde ser bem sucedida, né, em responder a esta dúvida que surgiu, né? E sabemos que é uma dúvida comum que as pessoas têm, né? Então, queremos estar preparados, assim como a irmã estava preparada para responder a esta dúvida. E a irmã pôde, inclusive, responder esta dúvida falando de modo fácil de entender, como a lição 17 da brochura nos incentiva a fazer. Isso é importante para que possamos explicar bem, né, às pessoas, explicar palavras difíceis, expressões que somente nós entendemos, não é? Por estudarmos a Bíblia. Então, queremos tornar isso fácil às pessoas em nosso território. A irmã foi bem sucedida nisso. Agradecemos, tá bom? Agora teremos um discurso, e o tema desse discurso é: e se por alguma circunstância excepcional não pudermos assistir à celebração? Quem fará esse discurso para nós, o irmão Amaury Santos.
Muitos servos de Jeová, eles dividem a mesma alegria, né? De nunca terem perdido uma celebração. E talvez esse também seja o seu caso. Mas e se por circunstâncias excepcionais nós não conseguirmos assistir à celebração? O que nós podemos fazer? Se você é um cristão ungido, sem dúvida vai apreciar muito o arranjo especial de Jeová aqui em Números capítulo 9. Abra a sua Bíblia, por favor, e vamos acompanhar Números, no capítulo 9, a partir do versículo 9. Números 9, 10 e 11 diz assim: Jeová disse então a Moisés: diga aos israelitas, mesmo que alguém entre vocês ou das suas futuras gerações fique impuro por ter tocado num cadáver, ou esteja numa viagem distante, ainda assim deve preparar o sacrifício pascual para Jeová. Devem prepará-lo no 2º mês, no dia 14. A data designada para a Páscoa israelita era 14 de Nisan. Assim sendo, esse arranjo aqui, especial da parte de Jeová, era uma provisão limitada, era uma exceção para o israelita que estivesse cerimonialmente impuro ou que estivesse num lugar muito distante e não conseguisse chegar para realizar a Páscoa. Assim sendo, nessas condições excepcionais, ele faria, então, 30 dias após 14 de Nisan. Então, como diz aqui no versículo 11, no 2º mês, no dia 14. Nós queremos lembrar que o próprio Jesus Cristo, ele ao instituir a celebração, a refeição noturna do Senhor, com os seus apóstolos leais, ele fez isso seguindo o modelo deixado pela Páscoa judaica, na noite de 14 de Nisan. Então, ele fez um pacto para o reino, com seus apóstolos leais. Assim sendo, a quem se aplica, então, a esse arranjo especial aqui, de Números capítulo 9? Aos cristãos ungidos que têm esperança celestial. Até porque eles estão sob a obrigação e a orientação do próprio Jesus Cristo de participarem dos emblemas. Não há necessidade dos membros das outras ovelhas, né, que têm esperança terrestre, de se fazer qualquer consideração especial de textos bíblicos ou uma reunião especial 30 dias após a celebração, caso não consigam, então, estar presente. Assim sendo, em particular, esses leais irmãos, assim, eles podem considerar textos bíblicos apropriados, podem meditar, né, no sacrifício de resgate de Jesus Cristo e também orar na noite da celebração pedindo as bênçãos de Jeová. Então, vamos destacar aqui alguns pontos importantes. O que todos nós devemos fazer? Todos nós devemos nos esforçar em honrar o convite do Rei Jesus Cristo por assistirmos à celebração na data designada de 14 de Nisan. Assim sendo, este ano de 2023, no nosso calendário, corresponde a 4 de abril, terça-feira, após o pôr do sol. Devemos, então, manter essa data livre de outros compromissos. Caso esteja distante da sua congregação de origem, os servos de Jeová, sejam ungidos ou não, mostram apreço por assistir à celebração e fazer os seus arranjos para assistir numa congregação mais próxima que ele estiver. Caso esteja doente, acamado em casa ou no leito de hospital, o corpo de anciãos deve providenciar que um ancião vá até o irmão ungido, considere textos bíblicos apropriados com ele e passe os emblemas. Portanto, seria realmente em circunstâncias muito excepcionais que um cristão ungido celebrasse a refeição noturna do Senhor 30 dias mais tarde.
Muito obrigado, irmão Mauri, por seu discurso. Gostamos bastante, viu? Estava muito bem preparado. O irmão falou com bastante convicção e usou bem a matéria designada aqui para o seu discurso, né? Inclusive, o irmão pôde também aplicar as sugestões aí da brochura Melhor, na lição 18, usando informações interessantes. O irmão seguiu muito bem a matéria ali, por isso pôde passar para nós de maneira muito instrutiva esse assunto, não é? E é importante nós usarmos assuntos assim, ou matérias interessantes, porque isso reforça, né, o que estamos dizendo à assistência e também no ministério, né? Então, as pessoas podem ver que são informações atualizadas, informações convincentes. Inclusive, o irmão usou também a informação atualizada da data, né? A data certa da celebração para este ano. Muito obrigado por sua participação e aguardo, então, novas designações. Daremos início agora à terceira sessão de nossa reunião, Nossa Vida Cristã. E, para isso, convidamos os irmãos, aqueles que puderem, a se levantar, para entoarmos um cântico de louvor a Jeová. Vamos entoar o cântico número 36, que tem o tema Proteja o Coração, baseado em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. A primeira parte desta sessão, Nossa Vida Cristã, será um discurso com a apresentação de um vídeo e participação da assistência com o tema Proteja o Coração. Para isso, vamos ouvir nosso irmão Rafael Machado. Quando Jeová diz para você, diz para mim, as palavras que foram inspiradas em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele está reafirmando o quanto todos nós somos importantes para ele. Sem dúvida, é uma demonstração de amor, de carinho e de proteção. Por favor, abram suas Bíblias para que a gente possa ler junto. Provérbios, o capítulo é o 4 e o versículo é o 23. 4:23 diz assim, se você achou: proteja acima de tudo o seu coração. Por quê? Pois dele procedem as fontes da vida.
Por que Jeová tem essa preocupação? Veja bem, se nós baixarmos a guarda, corremos o risco de perder o que é mais valioso, que é a nossa amizade com Jeová Deus. E a reunião de hoje segue de uma sequência onde a leitura da semana, a matéria da apostila, nos lembra como o povo de Israel e o rei Salomão tiveram resultados negativos por, aos poucos, deixarem-se influenciar e pararem de andar de todo o coração com Jeová. Jeová nos deixou meios para que essa proteção seja feita. Nós vimos já hoje a leitura com meditação da Bíblia, preparação das reuniões, a própria congregação, o amor cristão de nossos irmãos, mas principalmente orações sinceras. Podemos derramar nosso coração sobre Jeová. E essas são as melhores ferramentas para qualquer tipo de proteção. É interessante reforçar que, quando a Bíblia usa a ideia de coração, trata-se do íntimo da pessoa, não é verdade? E é justamente o que Satanás está o tempo todo buscando contaminar, o que somos no íntimo. Ele deseja influenciar nossos pensamentos, nossos sentimentos, motivações e desejos. E como ele faz isso? Principalmente por amizades com pessoas que não amam ou não seguem os padrões de Jeová. Ele também usa diversão prejudicial e por nos fazer confiar mais na sabedoria humana do que na sabedoria que vem de Jeová. E essas táticas não são novas. Essas táticas que o inimigo usa não são novidade para nós. Mas isso não significa que podemos achar que não vai funcionar, principalmente com o coração exposto, ou pior, aquele coração que não ficou preenchido com coisas boas, coisas da parte de Jeová. Mas como esse artigo de A Sentinela está ajudando nossos irmãos pelo mundo? Vamos ver um vídeo agora com o tema Lições que aprendemos de A Sentinela, proteja seu coração. E depois vamos responder algumas perguntas. A gente tinha alguns amigos que quiseram seguir a sua própria vida e abandonar Jeová. Nesse meio tempo, eles se tornaram más companhias para nós. Nós passamos bons momentos juntos, a gente viajou para um território isolado juntos, a gente até visitou um irmão que estava doente no hospital para encorajá-lo. Eu fico triste que eles não estão mais servindo a Jeová. É muito difícil quando um amigo deixa Jeová. Eu estava para entrar no serviço de tempo integral, mas ainda estava um pouco insegura. Minha mãe me criou na verdade. Eu não tinha muito contato com meu pai, mas mesmo assim, ele tentava impedir meu progresso espiritual. Eu me esforcei para continuar na verdade e me batizei aos 11 anos. Eu achei que eu estava indo bem. E depois da escola, eu entrei na universidade. Eu tive que fazer algumas mudanças na minha escolha de diversão. Nós nunca paramos de aprender. Eu gosto de relaxar e assistir televisão, mas eu confesso que está cada vez mais difícil de achar algo decente para assistir hoje em dia. Não é que eu assisto programas errados, eu nunca faria isso. Mas eu fico pensando se o que eu assisto me ajuda a continuar a chegada a Jeová. Na universidade, eu era pressionada a buscar segurança na vida por meio das coisas materiais. Como ter minha própria casa e ganhar muito dinheiro. Mas a troco de quê? Eu lembro que em um dos parágrafos dizia que Satanás quer que pensemos que ganhar dinheiro é o único meio de ganhar segurança nesse mundo. Mas a gente teria que sacrificar muita coisa para conseguir isso. Até mesmo amizade com Jeová. Aquele artigo era o que a gente precisava. Ele fala de um vigia que protegia a cidade por dar um alarme quando o inimigo se aproximava. E depois que dava o alarme, ele fechava os portões da cidade para protegê-la. Era isso que eu tinha que fazer.
Era o que nós dois tínhamos que fazer. É verdade. E não tem nem o que pensar. Ser leal a Jeová é muito mais importante do que ser leal a qualquer amigo que nós tenhamos. O artigo da Sentinela disse que contar histórias é muito mais do que uma simples diversão. Em Bana, a cidade de Camarões onde eu nasci, as mães costumam passar tempo com seus filhos contando histórias para eles. E embora eu fosse criança, as histórias que a minha mãe contava continuam me influenciando até hoje. Então eu pensei, não, espera um pouquinho. Isso quer dizer que as histórias que eu assisto na TV também vão me afetar mais cedo ou mais tarde. E o diabo sabe disso também. Então, eu decidi cortar totalmente vários programas que eu costumava assistir. Agora eu tô servindo no tempo integral e tô amando. Jeová está cuidando muito bem de mim. Mas eu não quero me esquecer dos princípios maravilhosos que eu aprendi nesse artigo, porque eu ainda preciso proteger meu coração. E eu quero dar o meu melhor ao meu Pai Jeová. Não tem um dia que a gente não pense nesses nossos amigos. E com certeza nós esperamos que eles voltem para Jeová e que possamos servir a Jeová juntos, ombro a ombro. Mas nós também aprendemos a deixar a nossa consciência, que é como um vigia, funcionando bem, para que ela possa dar o alarme e fechar os portões do nosso coração. Nós nunca paramos de aprender. Bom, é verdade que é mais fácil falar do que fazer, mas só depende de nós. É muito importante proteger o nosso coração. Muito bem, sintam-se à vontade agora para participar. A pergunta é: que coisas poderiam ter enfraquecido a fé dos irmãos do vídeo e como esse artigo de estudo os ajudou a proteger o coração? Primeiro, no caso de Brent e Lowry, a irmã Simone, por favor. Que viu no vídeo, né? Eles tinham amigos, né? Que por um tempo eles tiveram muita convivência, fizeram viagens juntos, visitaram irmãos. Só que esses amigos, né? Deixaram de servir a Jeová. Então isso foi muito triste para eles. Então eles precisaram, de acordo com o estudo da Sentinela, proteger o coração deles, ou seja, deixar, né, de ter amizade com esses irmãos que deixaram de servir a Jeová e ser como aquele vigia, né, que dá o alerta e fecha os portões. Então foi o que eles fizeram, eles fecharam o portão dos seus corações, né? E disseram para eles mesmos que era melhor ser leais a Jeová do que ser leais a qualquer amigo. Embora eles sintam saudade deles e diz que não deixam de pensar neles e que espero que um dia eles voltem a servir a Jeová novamente, para que eles possam ter novamente amizade sadias. Muito bom, irmão, isso mesmo. E no caso de nosso irmão Jay? O irmão Tiago, por favor. O pai dela não ajudava ela espiritualmente e ela entrou para uma faculdade, né? Entrou numa universidade. Só que ela percebeu que ali o incentivo maior era para ganhar dinheiro e trabalhar, para ter sua casa e tudo mais. Só que ela viu que tinha um custo isso daí. Na revista mesmo fala que o custo disso é sacrificar a amizade com Jeová, e isso era muito perigoso. Então ela resolveu, em vez de se continuar nesse ponto de ganhar muito dinheiro, não, parar e entrar para o tempo integral. Muito bem, irmão, isso mesmo. E no caso de nossa irmã Happy Laio, vamos ver aqui a irmã Suzana no Zoom, por favor. Acho que nós tivemos um probleminha no Zoom. Aqui o nosso irmão Lucas, por favor. Nós aprendemos que ela percebeu que alguns programas de televisão estavam afetando. Então ela se lembrou de que quando ela era criança, algumas histórias que ela
contada por sua mãe e pela comunidade ali que ela vivia, estava gravada em sua memória até hoje. Ela não havia esquecido. E ela percebeu também que essas histórias contadas na televisão também estavam afetando. Então ela resolveu deixar aquilo lá. Então é um exemplo para nós, que a longo prazo, alguma coisa batendo todo dia ali, no caso de uma novela ou de um seriado, vai afetar. Então nós devemos estar atentos a essas armadilhas de Satanás. Não vamos deixar que Satanás nos afaste de Jeová. Muito bom, irmão, isso mesmo. E como esse artigo de estudo ajudou você? Nossa irmã Mara, por favor, aqui na frente. Eu aprendi com esse estudo que eu tenho que deixar as portas do meu coração abertas para os pensamentos de Jeová, que estão na sua palavra, meditar nelas, pois assim vou deixar Jeová influenciar a minha vida. E apesar de eu ser imperfeita, eu tenho a chance de mostrar para Jeová que o meu coração não é dividido e que Satanás pode até tentar, mas não irá me influenciar com os seus pensamentos maldosos. Muito bom, irmã, isso mesmo. Então, faremos assim, vamos fazer de tudo para que a última frase do cântico que cantamos juntos seja uma realidade, que possamos ser amigos de Jeová para sempre. Muito obrigado, irmão Rafael, por ter conduzido essa parte para nós. Também agradecemos os comentários dos irmãos, por terem participado. Agora teremos uma parte de necessidades locais, e o tema dessa parte é: divulgue as excelências de Jeová. Para isso, vamos dar atenção ao nosso irmão Silvio Duarte. Bem, a Bíblia diz que Jeová, o verdadeiro Deus, ele ia escolher um povo para o seu nome, um povo para representar ele. E também a Bíblia diz que esse povo que ele escolheu seria como uma propriedade especial para Jeová, um povo muito seleto, muito bem escolhido. Mas com que objetivo que Jeová escolheria um povo assim para ele? Bem, a resposta está em 1 Pedro, irmãos, o capítulo 2 e versículo 9. 1 Pedro 2,9 diz assim: mas vocês são raça escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo para a propriedade especial, para que divulguem as qualidades excelentes daqueles que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então veja que Jeová, escolheu um povo como a sua propriedade especial, com o objetivo de que divulgassem as suas qualidades excelentes. A nota aqui de estudo, se formos ver essas qualidades excelentes, também pode ser traduzida como virtudes, ou qualidades e atos louváveis de Jeová. Então, Jeová realmente, ele deseja muito que o seu povo divulgue as suas qualidades, os seus atos de salvação, o seu amor leal, por ter enviado o seu Filho único para morrer por nós e nos dar uma esperança segura para o futuro. Uma maneira de fazermos isso, de divulgar as suas excelências, é por sairmos como pioneiros auxiliares. E, de fato, muitos irmãos têm feito isso nesses últimos meses. Muitos deram seus nomes, e talvez o seu foi até anunciado aqui na tribuna, e ficamos muito contentes com a disposição que os irmãos têm demonstrado por divulgar as excelências de Jeová, por alcançar o maior número de pessoas também, para conhecer o nosso Deus Jeová. Servir como um pioneiro auxiliar nos dá a oportunidade de estar mais próximos de Jeová, passar mais tempo com Ele. E é isso que Jeová quer. Ele se agrada muito dele quando passamos mais tempo com Ele. Note 1
Tessalonicenses, o capítulo 4, as expressões que falam sobre Deus. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1, onde diz assim: finalmente, irmãos, assim como vocês receberam instruções da nossa parte sobre como deve andar a fim de agradar a Deus, e é assim que estão andando, pedimos e suplicamos a vocês, pelo Senhor Jesus, que façam isso mais plenamente. Então veja que, como diz aqui o texto, né, nós andamos com o objetivo de agradar a Deus. Então, com certeza, a participação que os irmãos têm demonstrado nesse mês especial da celebração, como pioneiros auxiliares, com certeza é muito elogiável mesmo. É bonito de ver a alegria dos irmãos, os arranjos que têm feito, apesar da correria do dia a dia. Quem é mãe, pai, trabalham, ganham seu sustento, cuida dos filhos, mas ainda assim reservou parte do seu tempo durante o mês, não é? Para servir a Jeová e divulgar, então, as suas excelências. Então, nesse mês que os pioneiros podem servir por 30 horas, por 15, com certeza é uma bênção de Jeová. Como diz aqui, né? Foram novas instruções que facilitou e tem realmente ajudado os irmãos a sentirem mais alegria ainda para participar na pregação em nosso território. Quando nós passamos a aumentar nosso apreço por Jeová, nós meditamos nas suas qualidades, no que Ele tem feito no passado, no que Ele tem feito hoje para o seu povo, para nós, individual, nós realmente queremos muito ajudar outras pessoas também a se beneficiarem disso. O nosso sentimento, com certeza, e os irmãos, como pioneiros, têm servido, é igual ao do salmista. O Salmo 34, o verso 1 e 2, a alegria de servir um Deus feliz, né, e divulgar suas excelências. O Salmo 34, 1 e 2, que diz: vou louvar a Jeová todo o tempo, seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu falarei de Jeová com orgulho, os mansos ouvirão e se alegrarão. Olha que sentimento de apreço, não é? Então, com certeza, muitos irmãos aqui saíram como pioneiros e é uma expressão desse orgulho de ser uma testemunha de Jeová, de falar dele na vizinhança, e nós estamos conseguindo cobrir todo o território, e nosso desejo é que continue assim, que não só nesses meses de abril, agora também, muitos podem sair, se colocar à disposição, sejam muito bem-vindos, mas também ao longo do ano também, no arranjo familiar, numa adoração em família, de como seus filhos ou um dos cônjuges pode continuar participando nesse privilégio tão maravilhoso de falar sobre as qualidades de Jeová. Jeová nunca vai se esquecer de cada expressão de louvor que falamos dele a outras pessoas. E temos certezas que Jeová irá abençoar ainda mais o zelo de todos nós, ao passo que aproximamos do fim, porque coisas maravilhosas vão acontecer. E nós sabemos que as bênçãos de Jeová realmente vai trazer coisas que nem imaginamos, que vai nos fortalecer. E com certeza, servir nesse tempo do fim, divulgar as boas novas, falar de Jeová, vai resultar muita alegria para nós e maior também proteção para nossas vidas. Agradecemos muito ao irmão Silvio por esse discurso motivador para todos nós. Agora, passaremos ao estudo bíblico de congregação, no livro Seja Feliz para Sempre, na lição 41, a partir do ponto 5. E para isso, convidamos nosso irmão Vanderlei Souza. Por favor, queridos irmãos, abram as suas publicações aí, na página 171. Nós vamos dar continuidade à lição de número 41, iniciamos na semana anterior. O tema: o que a Bíblia diz sobre sexo? Aprendemos na semana anterior que muitas pessoas não se sentem à vontade para falar sobre sexo. Você se sente?
Eu não, né? Agora imagine então você tentando ajudar o seu filho a aprender sobre sexo. Pode ser muito difícil. Se temos dificuldades para ajudar os nossos filhos, às vezes, imagine então ajudarmos um estudante da Bíblia, uma pessoa que você vê ler 4 vezes ao mês. Mas essa lição 41, ela tem sido muito apropriada para nos ajudar a ver o ponto de vista de Jeová, aquilo que Jeová deixou registrado na Bíblia. Se voltarmos ali à introdução dessa lição 41, ali diz, né, mas a Bíblia é bem direta ao falar sobre esse assunto. Só que ela faz isso de forma respeitosa. E quando também estivermos dirigindo os estudos lá para os nossos estudantes, queremos falar de forma respeitosa. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, o que Jeová deixou na Bíblia, é para o nosso bem. Então, como ajudar o estudante? Hoje nós vamos aprender a partir do ponto 5. Vejam aí, os padrões de Jeová, eles são para o nosso bem. Jeová, ele sabe o que é melhor para nós. E ele nos ensina como nos manter moralmente puros e quais são os benefícios de fazermos isso. Vamos acompanhar um vídeo e depois desse vídeo nós vamos fazer algumas perguntas aos irmãos. Ao ler o texto de hoje, você talvez se lembre do aviso em 1 Coríntios 6, 18. Ali Paulo escreveu, fujam da imoralidade sexual. Ou talvez você se lembre de 2 Timóteo 2, 22. Paulo disse para Timóteo, fuja dos desejos da juventude. No texto de hoje, um pai está aconselhando seu filho e incentivando ele a se manter longe da imoralidade sexual. Em Provérbios capítulo 7, ele reforça seu conselho contando uma história. O rei fala de algo que viu com os próprios olhos. Vamos ler Provérbios capítulo 7, começando no versículo 6. Podemos ler juntos. Ao lermos Provérbios 7, 6, tente imaginar um pai incentivando um filho. Ele diz o seguinte, da janela da minha casa, olhei para baixo através da treliça e, ao observar os ingênuos, ou, como diz a nota, inexperientes, como você, filho, inexperiente, vi entre os jovens um rapaz que não tinha bom senso, ou não tinha coração. Essa é a primeira coisa que leva esse jovem a se meter em problemas. Ele é jovem e, por isso, é inexperiente. As duas coisas andam de mãos dadas. Mas o pai continua falando sobre o que viu e sobre a sequência de eventos que resultaram em desastre para o jovem. O versículo 8 diz que o jovem passou pela rua perto da esquina dela. Dela, aqui, se refere a uma prostituta. O que ele estava fazendo naquele bairro? O texto diz que ele foi em direção à casa dela. Não acha que isso indica autoconfiança? Não é verdade que os jovens muitas vezes são confiantes, mesmo diante de situações perigosas? Por quê? Porque os jovens não têm experiência e nem sempre conseguem prever as consequências ou os resultados de uma situação. O versículo 9 mostra outro fator. No cair da tarde, quando estava anoitecendo, ao se aproximar a noite e a escuridão. Então vemos que o jovem é inexperiente, está num bairro perigoso, é autoconfiante. E, pelo visto, não tem nenhuma intenção de cometer imoralidade. Talvez ele até ache que está no controle da situação. E é noite. Quando eu era jovem, todo mundo na cidade onde eu cresci
sabia que tinha alguns lugares que não dava para ir à noite, porque era a receita para o desastre. No versículo 10, acontece o inevitável. O jovem encontra a prostituta. Em vez de dar a volta e ir embora, ele começa a conversar com ela. O versículo 22 fala qual foi o resultado, as consequências dessas decisões ruins. Num instante, ele vai atrás dela, como um touro levado ao abate, como um tolo que vai ser punido no tronco. O que aprendemos da expressão num instante? Simplesmente que nós temos um limite. Se ultrapassarmos esse limite, não vamos conseguir controlar a situação. Pelo contrário, a situação vai nos controlar. E não foi isso que aconteceu com o jovem? Ele se colocou numa situação perigosa. Ou seja, foi por um caminho que acabou resultando em imoralidade sexual. A parte B do versículo 23 mostra que esse é um assunto muito sério. Diz, isso lhe custará a vida. Então, é um efeito dominó. Com certeza, a amizade dele com Jeová foi prejudicada. A amizade dele com a família também foi prejudicada. E tem até fatores físicos. Ele poderia ter pegado uma doença por causa da imoralidade sexual. Veja o versículo 26. O pai disse, pois ela já tirou a vida de muitos, e os que ela matou são numerosos. A sentinela disse recentemente que milhares são desassociados por ano da organização de Jeová, por causa da imoralidade sexual. Mas será que é apenas o jovem inexperiente que sofre as consequências das suas decisões erradas? Vamos ver uma foto que aparece no artigo da Sentinela. Vocês vão se lembrar dessa foto. Aqui nós vemos dois casais num jantar. Uma situação aparentemente inocente. Mas o que as duas pessoas em primeiro plano estão fazendo? Não acha que elas estão flertando? Dá para ver que a irmã está mexendo no cabelo. E é como se o irmão estivesse dizendo para ela, você está muito bonita. E pelas alianças no dedo deles, dá para ver que todos são casados. É aí que mora o perigo, não é? A sentinela mostra que mais tarde, os dois se encontraram por acaso no estacionamento do Salão do Reino depois de uma reunião. Eles começaram a conversar e passaram a trocar mensagens de texto. A boa notícia é que, como mostra a sentinela, eles perceberam onde aquilo ia acabar e logo corrigiram a situação. Mas não teria sido melhor se eles nem tivessem começado tudo isso? Esse é um bom lembrete para nós, seja qual for a nossa idade ou situação. Em Betel, nós temos contato com irmãos e irmãs. Muitos de nós somos casados, mas muitos não. Como fomos lembrados, queremos ter certeza de que a nossa conduta é pura e agrada a Jeová. Isso também se aplica quando estamos no Salão do Reino, quando usamos a internet ou quando escolhemos diversão. Não queremos pegar um caminho que poderia nos afastar de Jeová. Eu me lembro que, quando eu era jovem, tinha uma pioneira na minha congregação que costumava dar conselhos para os jovens. A gente gostava muito dela. Ela sempre falava para nós, jovens, não comece um fogo que você não pode apagar. O que ela queria dizer com isso?
Por que começar algo que sabemos que vai terminar em tristeza e tragédia? Então, nem comece. Mesmo que sejamos inexperientes, podemos agir com sabedoria. O que o salmista disse? Ele disse: como um jovem pode manter puro o seu caminho? Por estar vigilante e agir de acordo com a palavra de Jeová. Jeová nos dá tudo o que precisamos para nos manter puros. Então, ore a Jeová sobre isso. Fique atento para identificar situações perigosas e esteja decidido a evitar isso. Assim, não vamos precisar sofrer as consequências, como aconteceu com o jovem de Provérbios capítulo 7. Pelo contrário, vamos conseguir fugir da imoralidade sexual. Muito bem, irmãos. Então, podemos até, nesse momento, pensar nos nossos estudantes, né? E aí temos uma pergunta. Como um rapaz mencionado no texto acabou se colocando numa situação tentadora? O irmão Renan, por favor. Irmã Renan Leonardo. Ele não fugiu do perigo, né? Ele foi em direção a uma ocasião, um lugar que ele poderia ficar exposto a uma tentação. Muito obrigado, irmão. Irmão Odegar, por favor. O irmão comentou que ele foi não para praticar imoralidade, curiosidade. Isso levou o irmão a chegar perto do perigo. É o que acontece, irmão. Às vezes a pessoa vai por pura curiosidade. E aí o diabo é esperto, tem força e pode desviar a gente do caminho da verdade. Muito bem, irmão. Obrigado, viu? De acordo com Provérbios, capítulo 7, versículos 23 e 26, a imoralidade sexual pode ter sérias consequências se nos mantivermos moralmente puros. Que problemas vamos evitar? De acordo com Provérbios. O irmão Rafael, por favor. Fica claro para a gente que, por se manter puro, nós podemos evitar sérios danos físicos, emocionais. O 26 fala sobre a morte, né? Em questão espiritual, mas também em questão física, né? Por causa das doenças. Exato, irmão. Muito obrigado, viu? Irmão Lucas, ainda? Interessante que o versículo 26 diz: pois ela já tirou a vida de muitos, e os que ela matou são numerosos. Conforme o irmão mencionou, todo ano, milhares de pessoas, infelizmente ainda, apesar de tantos avisos, são desassociados por imoralidade. Então a imoralidade continua matando. Então é um alerta, conforme mostrou o vídeo, para jovens e os não tão jovens, né? Não deixe iniciar um fogo que você não pode apagar, conforme foi mencionado também. Então é um alerta para todos nós. Todos nós estamos sujeitos, por isso que os conselhos amorosos de Jeová são para todos. Muito bem, irmão. Obrigado, viu? E como nos manter moralmente puros vai nos ajudar a viver para sempre? A irmã Mara, por favor. Se tanto os jovens como os casados se mantiverem moralmente puros, vão receber a aprovação de Jeová. E se nós nos mantermos assim que terminar o sistema que vivemos e o novo sistema começar, com certeza, com a aprovação de Jeová, teremos direito à vida eterna no paraíso, como Jeová assim deseja para todos nós. Muito bem. Então, os comentários dos irmãos nos mostram quão importante é fazermos o nosso estudante entender o ponto de vista de Jeová. Talvez ali o seu estudante ele esteja numa situação, né, idêntica a esse jovem, né? Talvez ele esteja numa situação ali que a Bíblia condena. Então, ajudá-lo a raciocinar com ele, irmãos, para que ele possa entender que aquilo que Jeová descreve ou deixou registrado na Bíblia vai ser para o bem dele. Por que isso é importante, né? Algumas pessoas elas acham que o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo não é amoroso, né?
Até se hoje em dia, se nós falarmos contra os homossexuais, você pode até ser preso, né? Mas uns acham que não é amoroso. Mas Jeová, o Deus de amor, Ele quer que todas as pessoas sejam felizes para sempre. Só que, para isso, precisamos ajudar o nosso estudante a entender que ele precisa viver de acordo com o que Jeová diz o que é certo. Querem observar? Por favor, vamos acompanhar o livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 ao 11. A irmã Daniela, por favor. Irmã, por favor, eu só citei errado, não é a Daniela. Ou será que vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, os que praticam a imoralidade sexual, os idólatras, os adúlteros, os homens que se submetem a atos homossexuais, os homens que praticam homossexualismo, os ladrões, os gananciosos, os beberrões, os injuriadores, os extorsores, não herdarão o reino de Deus. E, no entanto, isto é, que alguns de vocês foram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram declarados justos no nome do Senhor Jesus Cristo e com o Espírito do nosso Deus. Muito obrigado, irmã, pela sua excelente leitura. Será que, do ponto de vista de Deus, o homossexualismo é o único desejo errado que temos que rejeitar? Segundo o que acabamos de observar na leitura? O irmão Tiago, por favor. Não, tem vários outros pontos. O homossexualismo é algo que as pessoas estão falando e debatendo bastante, por isso que elas batem bastante nessa tecla. Mas o texto ali fala mesmo da imoralidade sexual, que envolve o adultério, e que para muitos isso aí é comum, né? E não só esse, muitos outros tipos de pecado do qual Jeová não concorda, é citado nesse texto, que para as outras pessoas elas consideram comum, né? E isso também inclui o homossexualismo. Então não é só o homossexualismo, outros pecados também estão incluídos. Muito obrigado, irmão. A irmã Amanda ainda, irmão Geraldo, aqui na frente, por favor. E nós podemos também citar aqui o final, né, do versículo 11 para o estudante, né? Até porque mostra que é possível se livrar de todas essas coisas, mesmo que ele esteja passando por isso, com a ajuda de Jeová, ele vai poder conter esses desejos errados e vir a ser declarado justo para Jeová. Esse é o ponto, irmãos, a fazer ali o nosso estudante entender o ponto de vista de Jeová. Talvez ele possa estar vivendo numa situação como essa, o que não seria comum, né? Para as pessoas que não conhecem Jeová. Mas aí, para agradar a Deus, todos nós precisamos fazer mudanças na vida. Será que vale a pena o esforço? Vamos ler os Salmos 19, versos 8 e 11. A irmã Ivanúzia, por favor. As ordens de Jeová são justas, fazem o coração se alegrar. Os mandamentos de Jeová são limpos, iluminam os olhos. Por meio deles, o teu servo é alertado. Há grande recompensa em guardá-los. Então, após lermos esses salmos, você acha que os padrões de moral de Jeová são razoáveis? E por quê? A irmã Rose, por favor. O Salmos 19:8 fala que alegra o coração. Então, se a pessoa obedece os mandamentos de Jeová, ela vai ser feliz. E também o versículo 11 falou que a pessoa vai ser recompensada. Muito obrigado, meu irmão. Excelente comentário. O irmão Odegar ainda? Eu dirigi um estudo para uma senhora que tinha esse modo de vida. Lógico que eu ia com meu tiracolo, Eva junto comigo. Irmão, ela declarou que o que Jeová promete é tão bom,
ela vendeu um hotel com 150 quartos e abandonou esse modo de vida e achou que esse salmo foi lido para ela. E ela falou, é razoável, é saudável e protege. Muito bem, irmão. Nós temos aí um recurso visual, algumas imagens, que os irmãos poderão nos ajudar, né? E pense ali, como é que você poderia ajudar o seu estudante com essas imagens que nós temos no estudo aí? Como você usaria essas imagens para ajudar o seu estudante? O irmão Tiago, por favor. O estilo de vida da pessoa, ela pode mudar, né? E a gente pode ver na gravura da esquerda, por mais que eles estão levando o estilo de vida ali, a pessoa não está feliz, diferente no da direita, né? Ela estando ali no salão do reino com as outras pessoas. Então, às vezes, a pessoa leva esse estilo de vida por companhia ou por seguir a outros, mas ela não é feliz, né? A Bíblia mesmo fala isso, que isso não traz a felicidade para a pessoa. A felicidade está em ela servir a Jeová. E Jeová, se a pessoa quiser, Jeová vai ajudar sim ela a mudar de vida. Muito bem. Nós podemos até, talvez como sugestão, levar talvez um irmão ou irmã que vivia numa situação dessas, né, antes de conhecer a Jeová. E aí talvez aquele irmão, aquela irmã que você leve junto lá no seu estudante, ele seja um grande testemunho, né, para realmente provar uma pessoa ali que fez mudanças. Se nós fizermos mudança, podemos ajudar os estudantes também, né, se eles desejarem. O quadro aí diz, algumas pessoas dizem, sexo entre duas pessoas que se amam é a coisa mais natural do mundo. O que você diria? O irmão José, por favor. Aqui é uma cautela em considerar com o estudante, porque aqui realmente o sexo entre duas pessoas que se amam é a coisa mais natural mesmo. Em que circunstâncias? Por exemplo, são casadas? Se são casados, homem e mulher, tudo bem. Até Hebreus 13:4, da parte A, fala que o casamento seja honroso entre todos e o leito conjugal mantido puro. Então é normal. Agora vamos para a segunda questão. Não, são solteiros ou entre homem e homem, mulher e mulher. Aí está totalmente errado. A Bíblia condena isso. Então não há normalidade nenhuma. Porque Hebreus 13:4, a parte B diz, Deus julgará os que praticam imoralidade sexual. E ainda, 1 Coríntios 6, 9, 10, 1 Tessalonicenses 4, 3, diz, principalmente 1 Coríntios 6, 9, diz que não herdarão o reino de Deus. E o 10 confirma, não herdarão o reino de Deus. É uma oportunidade muito importante de passar para o estudante nessa hora, e é de saber a escolha que ele está fazendo. Porque vamos dizer assim, que ele não estudasse, não conhecesse a verdade, pagaria o pecado com a morte, e ainda assim, sendo uma pessoa imoral, poderia até herdar o reino de Deus, vamos dizer assim, poderia fazer mudança lá no novo mundo. Mas quando ele conhece a verdade e pratica essa verdade, então ele não herdará o reino de Deus. É uma situação muito delicada para se tratar com o estudante. Muito obrigado, meu irmão. Fechando então essa lição 41, nós temos o resumo. O sexo é um presente de Jeová para o marido e a esposa. Vamos fazer uma pequena revisão, irmãos. Que práticas são consideradas imoralidade sexual? A irmã Anita, por favor. São as relações sexuais entre pessoas que não são casadas, também homossexualismo e bestialidade, fazer sexo com animais. Obrigado, irmã. O que vai nos ajudar a fugir da imoralidade sexual? O irmão Tiago, por favor. O ponto principal é o quanto isso pode desagradar a Jeová. Nós devemos ter essa mentalidade. Vimos no estudo passado o exemplo de José, né? O pensamento dele era sobre desagradar a Jeová. Então, a imoralidade, nós pensarmos dessa maneira também, vai nos ajudar a fugir dela. Obrigado, irmão. Porque obedecer aos padrões de moral de Jeová é para o nosso bem. A irmã Lércia, por favor. Porque quando nós seguimos as orientações da Bíblia, nós vamos ganhar a aprovação de Jeová, nós vamos ter paz de espírito,
o relacionamento na família vai ficar muito mais forte, a confiança entre os cônjuges também, nós vamos ter uma boa reputação e a nossa autoestima também vai aumentar. Obrigado, irmã. E o quadro aí tem o seguinte, olha, decorar 1 ou 2 textos dessa lição que vão ajudar você a vencer tentações. Então, use esse quadro para ajudar o seu estudante. E se você tiver uma outra ideia, ou pergunte a ele se ele também tem uma outra ideia, né? Use o espaço aí para que ele possa marcar a ideia que ele tem a respeito disso. Mas lembre-se, né, irmãos? Conforme nós vimos aqui, falar sobre sexo não é fácil, né? A gente não se sente à vontade. Mas ao respeitarmos o ponto de vista de Jeová, isso pode ajudar os nossos estudantes. Muito obrigado, irmãos, pelos seus excelentes comentários. Muito obrigado, irmão Vanderlei, por ter conduzido esse estudo bíblico para nós. Também agradecemos os comentários dos irmãos que tornaram esse estudo bem edificante para todos. Que reunião edificante, não concorda? Fomos lembrados da necessidade de proteger nosso coração para que possamos adorar a Jeová de coração pleno ou de todo o nosso íntimo. O exemplo de irmãos fiéis que têm conseguido fazer isso nos encoraja a também tomarmos medidas práticas para mantermos nosso zelo e nossa adoração a Jeová. Na próxima semana, veremos como o exemplo da rainha de Sabá, que dava muito valor à sabedoria, nos ensina a fazermos esforços em busca de sabedoria. Como a leitura diária da Bíblia nos ajuda a adquirirmos sabedoria. Veremos então sugestões que nos ajudam a ter prazer na leitura da Bíblia e o exemplo de vários jovens que foram bem-sucedidos nisso. Desde já, então, ficamos na expectativa. Chegamos, então, ao final da reunião desta noite. Agradecemos muito a atenção de todos os irmãos aqui presentes. Também agradecemos nossos irmãos conectados por videoconferência. E queremos agora encerrar de maneira bem alegre, entoando um cântico. O cântico é o número 34, com o tema Andarei em Integridade, baseado no Salmo 26. Após o cântico, ouviremos uma oração final pelo nosso irmão José Carlos de Lima. Cântico 34.